Aqui, gente, na aula 14, parte 2, a gente vai continuar falando um pouquinho dos fenóis, porque eu preciso passar mais algumas informações importantes. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre a acidez dos fenóis. Os fenóis, eles são parecidos com os álcoois, né? A gente viu que os dois apresentam o grupo hidroxila, porém, a hidroxila, quando está ligado a um carbono aromático, ele recebe outro nome, um nome de fenol. E dos motivos para que essa classificação seja distinta, diferente, é porque os fenóis eles são compostos mais ácidos, apresentam uma acidez mais elevada quando comparado aos álcoois. Lógico que eles são menos ácidos do que os ácidos carboxílicos, tá? Mas comparando aos álcoois, eles são compostos mais ácidos, bem mais ácidos, tá? Por isso que ele recebeu uma classificação diferente. Como que é medida a acidez de um composto? Bom, a acidez do composto ela vai ser medida analisando a estabilidade da sua base conjugada. Então, por exemplo, aqui a gente tem um fenol que está reagindo com uma base forte aqui, o hidróxido de sódio, onde a gente observa aqui um ataque do nucleófilo, né, a hidroxila, capturando aqui um próton, né? E utilizando esse parzinho de elétrons, enviando, né, esse parzinho de elétrons aqui para o oxigênio. Ou seja, aqui é uma cisão heterolítica, né? O hidrogênio sai sem os elétrons e os elétrons ficam com o oxigênio, formando então a base conjugada, que recebe o nome de íon fenóxido, tá? Essa base aqui, então, ela é estabilizada. Nos fenóis, essa base é estabilizada por um processo que se chama de ressonância. Efeito de ressonância, ou também pode ser chamado efeito mesomérico. Como é que isso acontece, tá? Então, essa carga negativa aqui, esse oxigênio que está carregando uma carga negativa, está diretamente ligado a um anel que tem 1, 2, 3 ligações πs, tá? Que são 6 pares de elétrons. E na ressonância, o que acontece é que esses pares conseguem se movimentar. Então, esse parzinho de elétrons é doado para dentro do anel. Essa ligação que era simples virou uma ligação dupla. Como o carbono aqui não pode fazer 5 ligações, porque ele já estava fazendo 4, né? Quando forma uma ligação dupla, formaria mais uma ligação, ficaria 5. Esse parzinho de elétrons aqui, da ligação π, se desloca. Sai daqui, tá? Quando ele sai, ó, ele está aqui, ó. Esse parzinho de elétrons, então, pode atacar aqui outro carbono, deslocalizando, então, essa ligação π. Acontece novamente, ó, ataca o outro carbono e deslocaliza a ligação π. No final, ó, essa ligação, esse parzinho de elétrons ataca e a ligação dupla volta a ser de novo uma ligação simples. Então, a gente chegou ao mesmo composto no final da ressonância, só que se você analisar, as ligações πs estão em posições diferentes, ó, todas se deslocalizaram. Então, esse efeito de ressonância é que estabiliza a base conjugada. E quanto mais estabilizada for a base conjugada, maior acidez o composto vai ter. Nesse slide aqui, eu estou comparando um álcool com o fenol, né? Então, aqui a gente tem o ciclohexanol e o fenol. O ciclohexanol tem pKa 18 e o fenol tem pKa 10, mostrando que quanto maior o pKa, menor o Ka e menor a acidez, né? Então, a gente está vendo aqui, pelos valores de pKa, que o fenol é muito mais ácido do que o álcool. Então, a estabilização por ressonância torna esse íon fenóxido aqui 8 vezes de ordem de magnitude mais ácido do que o ciclohexanol, certo? E como é que acontece como que a gente avalia a acidez nos álcoois, tá? Então, tem 2 efeitos para a gente avaliar a acidez em compostos que apresentam hidroxila ligada a carbono saturado, que é o efeito da solvatação e os efeitos indutivos. Então, vamos ver aqui como ficaria a base conjugada do álcool. Então, se o ciclohexanol perder esse hidrogênio,
eu vou ficar aqui com a minha base conjugada, ó, com a cargazinha negativa, e o nome dessa base conjugada aqui se chama, como é do álcool, alcóxido, certo? Pronto. Essa base ela pode ser estabilizada pelo efeito de solvatação. O que é o efeito de solvatação? Então, quando você vai solubilizar em água, a água se aproxima do íon, né? E começa a solvatá-lo, fazendo interações. E essas interações, essa solvatação, deixa a molécula mais estável, mais energeticamente favorável. E aí aumenta a sua acidez, certo? Então, quanto menor a molécula, quanto menos impedimento estérico ela tiver, por exemplo, se eu comparar aqui uma molécula de metanol, né? Que perdeu o hidrogênio, então tá aqui a base conjugada com esse nosso ciclohexanol, tá? A base conjugada dele. Aqui eu tenho apenas um carbono e aqui eu tenho 6 carbonos, então é uma molécula maior. Então é mais fácil solvatar uma molécula menor, né? Arrodear essa molécula menor do que a maior, porque na maior você observa o que a gente chama de impedimento estérico, tá? O tamanho da molécula impede com que as moléculas de água solvate o íon, tá? Então, quanto mais solvatado, maior a acidez vai ter. Então, essa é uma forma de analisar a acidez nos álcoois. E a outra forma é o efeito indutivo. O efeito indutivo é a doação de elétrons por indução. Então, aqui a gente consegue observar um efeito indutivo doador de elétrons. Os carbonos doam por indução para a carga negativa. E nos álcools, o interessante é que os efeitos indutivos sejam retiradores de elétrons, porque o efeito indutivo retirador é que estabilizam mais o íon e, consequentemente, o deixam mais ácido, certinho? Mas a gente vai ver um pouco mais sobre isso quando a gente for ver Orgânica 2. Outra informação que eu queria passar para vocês é só a questão da nomenclatura aqui, que eu esqueci de comentar para vocês. Os metilfenóis, que a gente já viu, né? Nesse caso aqui, o orto, né? Posição 2, 1, 3 e aqui 1, 4. Eles também, a gente tem 2-metil. Deixa eu usar aqui. A gente tem aqui, ó, o 2-metilfenol. A gente tem o 3-metilfenol e o 4-metilfenol. Esses compostos, eles também recebem outro nome, que são os cresóis, orto, meta e paracresol, tá? Então, esses compostos, eles são muito importantes, porque eles são têm uma importância na medicina, como antisséptico, como germinicida, como antihelmíntico, e já teve relatos de trabalhos antigos que eram utilizados até para fazer explosivos. Então, são compostos que são comumente conhecidos mais como cresóis, tá? Então, só mesmo para a gente ver a nomenclatura para esses compostos, que são os formadores da creolina. A creolina mistura esses 3 fenóis aqui e outros, e aí forma essa solução que tem essa ação desinfetante, germinicida e antisséptica. Vamos resolver aqui um exercício para que a gente possa comparar a acidez nos fenóis, tá? Então, vamos primeiro lembrar do conceito de acidez. Então, com ácido, vai sempre liberar um próton, liberar H+, né? Então, vai ser mais ácido o composto que conseguir liberar mais facilmente essa hidroxila aqui formando a sua base conjugada, né? Então, qual desses compostos aqui que libera mais facilmente esse hidrogênio, né? Então, quando a gente tem a base conjugada, né? Vou fazer aqui. Vamos considerar aqui, ó, vou tirar o hidrogênio e considerar aqui, ó, como bases conjugadas, tá? Para a gente avaliar. Os 3 compostos, a gente já sabe que existe o efeito mesomérico, né? Que doar esse parzinho de elétrons para o anel e assim
sofrer a ressonância, tá? Então, esse parâmetro é igual para os 3 compostos. Os 3 vão sofrer a ressonância, né? Qual é a diferença de um para o outro? Os grupos substituintes. Então, quem está fazendo algum efeito aqui são os grupos substituintes, já que o efeito de ressonância é igual para todos. Aí, olha só, no fenol não tem substituinte, mas nesse composto aqui, do M-cresol, tem o substituinte metila. E aqui a gente tem o substituinte cloro. Vamos começar a analisar pelo terceiro. O cloro é um elemento mais eletronegativo. Quem é mais eletronegativo puxa para ele os elétrons, né? Então, ele puxa os elétrons para ele. Olha só, esse oxigênio aqui, esse parzinho de elétrons já está vindo para dentro do anel, por efeito mesomérico. Quando chega aqui, ó, a ressonância chega aqui nesse carbono, ainda tem um elemento mais eletronegativo, para retirar elétrons de dentro do anel. Então, deixando ainda menos disponível, deixando ainda mais disponível, ao contrário, a liberação do hidrogênio, porque eu estou retirando esses elétrons, prendendo mais os elétrons aqui no meio dessa ressonância. Então, eu retiro os elétrons por ressonância, vou dizer que aqui é o efeito retirador de elétrons, deixando ainda mais disponível, né, porque deixa mais enfraquecida aquela ligação com o hidrogênio, libera mais facilmente o hidrogênio, tornando então esse composto aqui, ó, mais ácido. Quando você tem aqui um efeito, uma metila, a metila você está comparando carbono com carbono e o oxigênio ele é mais eletronegativo. Então o efeito aqui é o contrário, o efeito aqui é doador da metila. Doador de elétrons. Se o efeito é doador de elétrons, ele dificulta mais a quebra dessa ligação com o hidrogênio. Então, comparando o primeiro, o segundo e o terceiro, o cloro, que é retirador, torna o composto mais ácido. E aqui eu tenho um que não tem substituintes. Então, na ordem, a gente vai ter esse aqui como o primeiro mais ácido e o fenol, por não ter nenhum substituinte, ser o segundo mais ácido, e o terceiro mais ácido, ou seja, o menos ácido, vai ser o que tem um substituinte que doa elétrons. Então, em relação ao fenol, que não está doando e nem está retirando, quem está doando está dificultando mais o rompimento da ligação oxigênio e hidrogênio, ou seja, está dificultando a saída do hidrogênio, não favorecendo a acidez para esse composto.